Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângelos do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Espero que a gente continue todos bem, Felizmente estamos continuando, progredindo, conseguindo manter o nosso trabalho em dia, E hoje nós vamos falar sobre o simbolismo, Essas últimas aulas nós tivemos conversas deliciosas, a respeito do realismo, do naturalismo, do parnasianismo nas duas últimas semanas, e hoje nós vamos falar na primeira parte aqui do simbolismo, Então nós temos aí um momento literário muito pródigo, muito produtivo na literatura brasileira de maneira geral, e nós vamos ter aí várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, Por isso nós estamos falando de tantas escolas literárias, e uma delas é o simbolismo, Como sempre, começamos a nossa aula com a tarefa de casa. A gente sabe da importância disso, da disciplina de estar sempre fazendo as atividades, porque é através dela que nós checamos se estamos ou não entendendo o conteúdo, se estamos conseguindo progredir no conteúdo. Então, nós estamos lá na apostila 3, o nosso material de Benoli, página 105, números 4, 5 e 6. Tendo alguma dúvida, é só me chamar no zap que a gente vai respondendo. Bom, primeira coisa, como muitas das escolas literárias que nós já estudamos, que nós já falamos, nós vamos ter mais uma escola literária com inspiração francesa. Acho que é interessante a gente pensar isso, que a França, ela suspira, transpira, respira arte. E, de novo, uma escola literária que tem como essência a poesia, assim como o parnasianismo, que tinha como essência a poesia, o simbolismo também. E aí a gente tem uma influência bacana de Charles Baudelaire, e, de novo, a gente vai ter lá no finalzinho do século XIX, um momento histórico muito forte, e esse vai ser, a gente fala que é o último movimento literário, a última tendência literária antes do modernismo. Tanto é que alguns chamam o simbolismo, na parte de poesia, de pré-moderno. Alguns falam que o simbolismo já é um pontapézinho para o modernismo. E aí, como o próprio nome diz, a palavra simbolismo, é um resgate dos símbolos, e aquela que tende para entender a literatura de maneira mais ampla, de maneira mais universal, ao invés de nós termos o peculiar, o subjetivo, o intimista. Lá do romantismo, a gente vai ter uma literatura com resgate dos símbolos, mas símbolos universalizantes, que é interessante. E aí vai observar o seguinte, que o poeta ele vai ter uma postura muito bacana, que é aquela postura daquele que se coloca diante de tudo que acontece, de tudo que está ao seu redor, como um decodificador, como um decifrador de símbolo, aquele que descortina os símbolos que estão à sua volta, Até porque nós somos seres de carne, de osso, de sentimento. Olha que bonito falar isso, Nós somos seres de carne, de osso, de sentimento e de simbologia. Nós somos seres de rituais, nós somos seres simbólicos, E, de uma certa forma, o simbolismo, a gente tem lá a objetividade do realismo, a objetividade do naturalismo, a própria objetividade, vamos dizer assim, do parnasianismo. Então, tendendo contra isso, nós vamos mergulhar numa tendência mais transcendental, mais espiritual, em que as coisas não são ditas claramente, elas são ditas através de símbolos, símbolos a serem decodificados, a serem interpretados. E aí eu acho rico no simbolismo que nessa escola literária, mais do que nunca, o leitor ele é um coautor, Porque alguém pode ler de uma maneira e interpretar outro de outra e assim por diante. Então, assim, às vezes um mesmo fenômeno, uma mesma frase, uma mesma expressão pode ser entendida por um de uma maneira, por outro de outra, Porque é a percepção do simbólico, a percepção do espiritual, a percepção daquilo que está transcendente. É muito interessante pensar isso numa literatura que busca esse olhar, E aí é interessante a gente pensar no contexto histórico. Eu sempre gosto de falar isso, que a literatura ela não é estanque, Que a literatura ela não é simplesmente um ajunto e vamos de poetas, de um monte de gente doida ali que queria produzir arte e saiu por aí. Não,
ela está dentro de um contexto, né, que às vezes agrada ao poeta, ao artista, ao intelectual, e ele vai defender aquela tendência, ou às vezes aquilo que está acontecendo na sociedade no momento está incomodando, está criando um certo dissabor, um certo desconforto. E aí, a literatura ela também pode ser tanto uma literatura de reprodução, de tendências e de interesses, ela pode ser uma literatura de contestação, ou simplesmente uma literatura de prazer, da arte pela arte, né? Então a gente estava lá no momento de várias tendências, correntes científicas, positivistas, né? O capitalismo financeiro em voga, a revolução industrial, né? Detonando, e aí havia-se de uma certa forma um otimismo, né? Uma crença de que o avanço da indústria fosse trazer progresso, fosse trazer alegria para todos, mas o que a gente vai perceber? Não só os realistas e naturalistas, mas os simbolistas também vão ter essa percepção, que o surgimento das grandes cidades, que o surgimento dos grandes centros, não trouxe aquilo que se esperava, né, do avanço da indústria, né? Então, junto com o surgimento das grandes cidades, das grandes metrópoles, o que a gente vai perceber? Né? A sujeira, a exploração da força do trabalho, a miséria, né? Então, ou seja, vai haver, de uma certa forma, uma decadência, né? com o progresso. Ou seja, aquilo que a gente esperava que o progresso fosse trazer o bem-estar de todos, na verdade ele trouxe o bem-estar do dono do capital, né? Aquela relação, aquela discussão de capital-trabalho, né? Da exploração do homem pelo homem, o homem lobo do homem. Então isso traz, de uma certa forma, uma tendência a uma decepção com essa objetividade aí, dessa dinâmica do capital. E aí a tendência lírica, a tendência poética, né? Porque a gente sabe que o realismo e o naturalismo tentaram retratar e cutucar, dar o dedo nas mazelas. A tendência poética, ela vai tentar fazer essa conciliação da matéria e do espírito. Daí a tendência ao simbólico, né? Ao significado, ao figurado. Né? E aí alguns chamam, né, esses poetas, né, de decadentistas ou malditos, vamos dizer assim. Né? Então os simbolistas vão questionar, mas por que tudo tem que ser racional? Né? Por que tudo tem que ser mecânico? Por que tudo tem que ser material? Por que tudo tem que ser racional, tudo tem que ser explicado dentro de uma lógica? Né? Eles começam a discutir, questionar isso, e vão dizer assim, olha, para além do material, para além do racional, para além do concreto, existem outras coisas. Né? Existem coisas para além daquilo que é meramente matéria. E aí vão buscar o quê? O transcendente, né? O bem, o belo, o bonito, o verdadeiro, ou seja, eles vão buscar algo para além da própria matéria. Né? E aí o que a gente vai perceber de características, né, bem interessantes aí do simbolismo? Primeiro, o uso de pausas, aí reticências, isso é lógico, né? Quando você quer fazer alguém refletir, parar para pensar, então o que você faz? Né? Então, assim, até o próprio espaço em branco, né, essa ruptura sintática, representa o silêncio metafísico. Olha que interessante que a gente pensa num texto poético. Ele não é só o que está escrito, o que está preenchido. Ele é o preenchido e o vazio. Olha que lindo pensar isso, né? Que o vazio, o reticente, a pausa, também nos diz algo. Né? Então, aquele espaço em branco, aquelas reticências, aquele monte de reticências, diz algo. Né? Aquele silêncio quer nos levar a uma reflexão. E como é uma tendência literária que vai falar da corrente, né, vamos dizer assim, que vai falar do simbólico, aí ele vai lançar a mão de uma figura de linguagem muito interessante, que é a sinestesia. Né? Então, quando eu quero falar do simbólico, eu vou usar, obviamente, a sinestesia. Né, que é a mistura dos sentidos, né, a construção do verso, dos sons, dos aromas, misturando os sentidos, tato, olfato, paladar. Né? As temáticas do simbolismo são temáticas voltadas para a interioridade humana, né, o êxtase do espírito, o vocabulário, aquele vocabulário do etérico, com remissões do nada, do absoluto, do abstrato. Aí o que a gente vai perceber também, além, ou como figura de linguagem? A presença de antíteses, de oposições, né? Com a tentativa de misturar ali, de conciliar o terreno com
o espírito, né, a forma com o material. Então, essa tentativa de fusão do material com o espiritual vai fazer com que ele também lance mão de antíteses, de oposições. Né? A poesia ela vai ser usada de uma certa forma como uma reflexão para a própria existência humana. Né? Então, a presença da religiosidade, lógico, não só a religião cristã, mas a religião como algo que simboliza o transcendente, aí a tendência oriental, de todas as tendências, aquilo que traz o homem para o transcendente. Né? Então, a gente vai ver muita presença de descrições do crepúsculo, do entardecer, né? Presença de luz e sombra, de imagens lúgubres, né? O afrouxamento. Aí uma coisa interessante, né? O afrouxamento do rigor métrico parnasiano, né? Dando espaço para as métricas mais regulares e mais livres, por isso aí a gente fala que ele é um pouco pré-moderno. E um detalhe que é muito forte no simbolismo, a poesia que se aproxima da música. Né? Então, o conceito musical é muito utilizado no simbolismo, né? Então, a utilização de anáforas, aliterações, assonâncias. Então, aquela literatura que busca muito se aproximar da música. Né? Na próxima aula, nós vamos estudar alguns escritores do simbolismo, alguns poetas simbolistas, né, para entender bem essas características que nós estudamos hoje, e aí nós vamos aprofundar nessas características através do estudo das obras. Muito obrigada a todos, grande beijo, sucesso, até a próxima.